Opa, bom dia a todos, bom dia a todas, como vão vocês? Hoje é um dia muito bacana, um dia muito especial para mim, estar participando aqui da série de lives da Full Frame. Para quem não me conhece, eu sou o André de Oliveira, eu sou professor aqui da Full Frame, Escola de Fotografia, já vai fazer 8 anos esse ano, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que eu gosto muito, né? Um livro muito interessante, que é o livro The Americans, do Robert Frank, né? Então é um livro muito interessante, um livro muito bacana, um livro que tem ali uma importância muito grande na história da fotografia em geral, em especial aí da fotografia documental, né, do fotojornalismo, da própria fotografia de rua. E já estou vendo aí o pessoal já entrando aqui, né, o pessoal já dando um oi. Salve André Leigo, meu querido ex-aluno, um abração para você, André. Rodrigo Zugarbi, nosso grande Rodrigo, diretor da escola. Iago Moreira, grande Iago. Rafa mandando um oi também. Lara Rai 0526. Um abraço para todo mundo aí. Agradeço muito aí a presença de vocês. E espero que vocês gostem bastante aí da nossa conversa, que vocês gostem bastante aí do nosso bate-papo, né? E lembrando que não vai ter só essa conversa aqui, né? Quem já está aí acompanhando está vendo que vai ter outras lives, né? Outras conversas sobre vários outros assuntos interessantes aí relacionados à fotografia. Então fiquem ligados na programação e não percam, porque a lista aí de convidados que a FUL preparou para vocês está maravilhosa, né? Só gente de peso aí. O pessoal tá escrevendo, hein? O pessoal tá mandando abraço. Clique da Paty, não foi sua aluna, mas foi aluna da Full Frame. Ah, sim. Poxa, que fico feliz, Paty, pela sua presença. A Lara tá lembrando aqui, pessoal. Vamos clicar no coração aí e vamos compartilhar a live com o pessoal. Ó, o Rafa tá chamando atenção aqui pro meu cabelo, pro meu style. Rafa, você tá vendo? Ó, hoje eu fiquei bonitinho aqui só para aparecer pro pessoal. Hoje a produção foi especial pra live. Lohane mandando um abraço. Abraço, Lohane. Um abração. E o Rodrigo comentando aqui da cabeleira. Eu agora tô cuidando mais dela, né? Tô deixando ela mais redondinha. Não tá mais tão espalhafatosa como antes, mas continua grandona, continua volumosa como sempre. Bom, como eu tava comentando com vocês, né? Eu já tenho algum tempo já que eu trabalho na Full Frame, né? Desenvolvo aí meu trabalho como professor. Além do meu trabalho como professor, eu também sou um fotógrafo de rua, né? Eu tenho um trabalho autoral que eu desenvolvo já tem uns 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos. E eu acho que uma das grandes questões, né, que a gente enfrenta nos dias de hoje é que existe, né, uma facilidade muito grande de se produzir imagens, né? Quando as câmeras começam a ter celular, né, muitas pessoas começam a fazer imagem, começam a fotografar, porque toda aquela parte mais técnica ela fica simplificada, né? Você tem uma câmera ali automática que consegue resolver os problemas de ordem técnica, né? Muitas das vezes com um resultado não tão esperado assim, não tão de acordo com as expectativas que a gente teria, mas ali a questão técnica por baixo, às vezes, muitas das vezes a gente consegue resolver. Mas para além disso, né, a gente tem uma outra coisa, que é o fato da informação hoje em dia estar muito presente. Nós temos a internet, temos muitas formas aí de conseguir obter informações. Mas eu acho que a formação central e das mais importantes para que a gente consiga, né, desenvolver um trabalho fotográfico talvez não esteja tão espalhada assim,
que é a questão da referência de imagens, né? A gente conseguir construir um portfólio, né? Construir todo um cabedal de informações, de conhecimento a respeito de fotografia. E por que eu digo isso? É impossível a gente se tornar fotógrafo sem ter referência. É impossível a gente se tornar fotógrafo sem a gente ver outros trabalhos que possam despertar na gente a vontade de fotografar, ou que muitas das vezes fazem com que a gente consiga enxergar que o que a gente está fazendo já existe, né? Já existem outras pessoas fazendo coisas parecidas, coisas que podem nos inspirar, que podem nos apontar um caminho, né? E bom, nesses anos aí de trabalho, esses anos aí buscando fotografar na rua, né, tentando achar aí caminhos diferentes, a gente acaba se trombando com vários fotógrafos. Eu comecei, né, a fotografia muito encantado por um fotógrafo chamado Henri Cartier-Bresson, mas depois de alguns anos eu tive contato com um fotógrafo, né, conhecido como Robert Frank, tá? Esse livro aqui. E esse livro, né, o The Americans, que é o livro que a gente vai discutir hoje, que tem uma proposta muito diferente, né, uma proposta um pouco mais arrojada, assim, né, um pouco mais crítica em alguns aspectos, que alguns fotógrafos mais clássicos, principalmente os europeus, não têm, né? Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o contexto geral, né, onde o livro foi produzido, a gente conhecer um pouco mais esse fotógrafo, né, e depois a gente olhar o livro juntos, né, a gente ir olhando as imagens para a gente entender um pouquinho do que é esse trabalho, né, entender um pouquinho do porquê ele é tão importante para a história da fotografia. Antes da gente começar a ver aqui o pessoal, bastante gente entrando, hein? José Vitor, oi André. E aí José, tudo bem? Como é que você tá, cara? Muito obrigado aí pela sua presença, viu? Vamos ver outras pessoas aqui escrevendo. Carlos Marien. O Carlos Marien, um abração para você, viu, cara? Tudo de bom aí. Muito obrigado pela sua presença. Então vamos começar a bater um papo aqui sobre o Robert Frank. Bom, então o Robert Frank é um fotógrafo suíço, tá? Ele nasce em 9 de novembro de 1924 e ele é filho, né, ele basicamente vem de uma família de industriais, né, uma família abastada. Ele vem de um extrato aí mais abastado aí da sociedade. A família dele, né, tinha uma empresa ali, se eu não me engano era no ramo têxtil, e os pais, né, dele desde criança foram moldando ele. Se eu não me engano ele tinha mais um irmão, homem também, foram moldando ele e o irmão para assumir esses negócios da família. Ele não tinha muito uma personalidade assim de homem de negócios, né? Um cara meio agitado, um cara que gostava de arte. E aos 12 anos, né, ele passou a se interessar por fotografia. Ele passou a se interessar por fotografia porque, como eu disse a vocês, os pais deles tinham um trabalho, né? Eles basicamente eram industriais, e tinha um fotógrafo chamado Hermann Segesse que ele fazia alguns trabalhos para essa empresa dos pais dele. E esse fotógrafo começou a incentivá-lo a trabalhar com fotografia, né? Ele começou a se interessar por fotografia vendo o trabalho desse fotógrafo, né? E foi através desse nicho, né, dessa fotografia industrial, onde ele começou a dar os seus primeiros passos na fotografia, né? Ele aprendeu não só a questão técnica, mas também muitas questões relacionadas à linguagem, né? Apesar dele ser muito conhecido, né, como fotógrafo, ele também tem uma produção no cinema, né? Ele produziu alguns documentários, alguns filmes, já no momento já um pouco mais ali do meio para o final da carreira dele, mas ele também desenvolveu alguns trabalhos aí na área do cinema, na área documental, inclusive com algumas coisas ali de cunho bastante experimental. Bom,
então, como eu comentei com vocês, ele deu esses primeiros passos aí sobre a tutoria desse fotógrafo Hermann Segesse, tá? E em 1946, né, ele já com aproximadamente aí 22 anos, ele cria um pequeno portfólio, tá? Ele cria um portfóliozinho chamado 14 Photos, para facilitar aí a comunicação, seria 40 fotos, literalmente escrito dessa forma. Nesse portfólio, ele começa a colocar algumas das fotos que ele faz, primeiro em algumas viagens por algumas cidades como Milão, Paris e Estrasburgo, uma cidade da França, e ele mistura isso com algumas fotos de cunho ali da área da fotografia industrial que ele faz, né? Então é um livro bem interessante porque a gente consegue perceber ali que ele começa a ir criando algumas relações entre imagens, né? A gente vai ver aqui no livro, no Americans, que as imagens elas vão criando diálogos, elas vão criando conversas entre elas. Uma imagem está extremamente relacionada à outra, né? O Iago está colocando aí o nome do fotógrafo que eu comentei com vocês, Hermann Segesse, e depois eu vou deixar vou deixar um material disponível. O Iago vai passar aí para vocês, com algumas imagens, algumas coisinhas aí relacionadas à nossa conversa de hoje, tá bom? Mas voltando, ele criou essa primeira publicação justamente pensando em ter um portfólio, né, pensando em ter ali alguma coisa para poder mostrar o trabalho dele, mas ali mais do que um simples portfólio comercial, ele começa a explorar, né, através do livro, essa coisa dessas conversas, né, entre as imagens. Quem acompanhou a live, acho que foi de ontem, né, que a Gi estava falando sobre o trabalho dela, né, e em alguns momentos ela fala sobre a questão do parzinho de imagens, né, e é meio isso, né? O Robert Frank ele começa a trabalhar com essa forma, né, com essas relações entre as imagens, né? Se a gente for comparar o trabalho dele com alguns outros fotógrafos, né, como eu comentei com vocês, com o Cartier-Bresson, por exemplo, a gente percebe que no trabalho, por exemplo, do Cartier-Bresson ou de outros fotógrafos mais clássicos, que você tem ali uma foto em que ela conta toda a história, né? A foto por si só ela já tem todo o enredo ali, toda a história resumida naquele instante. O Robert Frank então trabalha um pouco diferente, né? O trabalho dele só faz sentido quando a gente olha todo o conjunto das imagens, né? Porque uma imagem vai dando sentido para outra, uma imagem vai se relacionando com a outra e ajudando a construir essa história que ele está querendo contar, né? E essa coisa do livro só ajuda a reforçar todo esse sentido. Bom, em 1947, ele aí já com 23 anos, ele toma uma decisão. Ele começa a perceber que a cidade que ele vivia, né, já é uma cidade que não proporcionava tantas oportunidades para ele, e ele decide se mudar para os Estados Unidos. Antes de eu continuar, manda um beijo pra mim, professor. Um beijo, Rafa. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, em 47 ele se muda para os Estados Unidos e ele passa a trabalhar numa revista de moda chamada Harper's Bazaar. Nessa revista ele passa a trabalhar ali fotografando alguns editoriais, né, fotografando ali alguma coisa voltada a esse conteúdo da fotografia de moda. Infelizmente tem muito pouca coisa disso na internet disponível, a gente não consegue achar assim com tanta facilidade, mas se vocês tiverem curiosidade, existe um livro chamado Looking Inside the Americans, tá? É um livro bem interessante que fala sobre toda a trajetória do Robert Frank até ele chegar a esse livro aqui, o Americans. E ali tem algumas imagens ali do trabalho dele como fotógrafo de moda. Então ele fica algum tempo aí trabalhando nesse nicho da fotografia de moda. Esse período é interessante porque ele começa a se formar como fotógrafo profissional e ele tem contato com alguns nomes que vão influenciar bastante a carreira dele até o final, né? Uma passadinha aqui.
Um deles, né, é um editor, né, um designer chamado Alexei Brodovitch, né, que era um editor de moda, né, da revista, editor de fotografia da revista Harper's Bazaar, que ajuda, né, a ele também a ter um olhar mais experimental para a fotografia, né? Uma coisa que a gente pode reparar muito nesse livro aqui do Robert Frank é que é um viés experimental, né? Ele utiliza de alguns artifícios aí que a gente vai comentar mais tarde. Esmeralda Flávio, Andrezinho Ícone, um abraço, Esme, saudade de vocês, viu? O Iago está colocando aqui o nome do livro. O livro chama Looking Inside the Americans, tá? É um livro bem interessante. Se você agora com essa coisa da pandemia, infelizmente não está rolando, né, da gente poder consultar algumas bibliotecas, como por exemplo da biblioteca do IBS, né? Mas assim que as coisas normalizarem, espero que normalizem bem rápido, né, o mais rápido possível, vocês podem consultar esse livro, vale muito a pena, tá? É um livro meio grande assim, então é legal vocês irem e fazerem mais de uma visita à biblioteca para ir dando uma olhada. E aí vocês aproveitem e veem outros livros também. Mas enfim, ele durante esse período, ficou um período de 2 anos nos Estados Unidos. E nesse período, como eu estava comentando com vocês, ele foi buscando, né, se firmar como um profissional da fotografia, nesse nicho da fotografia de moda. O que acontece? Quando a gente vê as entrevistas do Robert Frank, ou mesmo vê os textos dele, vê ele falando, a gente percebe que ele era um cara meio genioso, assim, era um cara meio difícil assim, até de lidar em alguns aspectos. Então ele tinha muitos problemas com os editores de fotografia das revistas, né? Porque ele tinha uma visão, tinha uma intenção com o trabalho dele, e os editores tinham uma intenção completamente diferente. Então ele acabou entrando muito em choque com isso, né? E ele foi aos poucos percebendo que a fotografia de moda não era bem aquilo que ele gostaria de fazer, embora fosse o ganha-pão dele naquele momento. Ele acaba se frustrando um pouco com essa coisa do mercado americano, e aí com o dinheirinho que ele juntou durante esse tempo, ele acabou fazendo uma viagem, né? Ele foi embora dos Estados Unidos e ele viajou pela Europa e pela América do Sul. Ele passou um bom tempo no Peru, né? Tem um trabalho, umas fotos que ele fez no Peru que são bem interessantes, né? Após esse período aí, isso foi em 49, ele ficou um ano aí meio viajando entre a Europa e a América do Sul. Ele retorna para os Estados Unidos em 1950. Só que ele já volta com uma cabeça um pouquinho diferente, e ele já vem, né, buscando ali de alguma forma não só fazer sucesso, né, obter sucesso comercial, mas de alguma forma fazer com que o trabalho dele pessoal fosse visto. Então ele começa a fazer contato com muitos fotógrafos já meio que renomados no meio da arte, né? Fotógrafos já consagrados, entre eles Walker Evans, Edward Steichen, né? Para quem não conhece, são 2 fotógrafos fundamentais para a história da fotografia, em especial para a história da fotografia americana. Em 1950 ele participa da primeira exposição dele, né? Uma exposição chamada 51 American Photographers, né, que foi realizada no MoMA, né? Então são basicamente 51 fotógrafos americanos, seria o nome da exposição, né? Nesse mesmo ano ele se casa, ele se casa com a mãe dos 2 filhos dele, a Andrea e o Pablo, né? A Andrea e o Pablo, os 2 filhos dele, vão ter uma importância muito grande já no final da carreira dele, quando ele está desenvolvendo um trabalho mais voltado ali ao cinema, ao documentário mais experimental, e ele acaba explorando bastante esse tema da família. Depois vale a pena vocês darem uma olhada, né? A gente pode até conversar depois sobre isso. Nesse período aí, de 50 a 55, ele vai basicamente trabalhar como fotojornalista. Então ele faz trabalho para várias revistas, como a Life, como a Vogue, como Paris Match, enfim, várias revistas dentro desse segmento de mais voltado ao fotojornalismo.
mas ao mesmo tempo ele continua realizando a sua produção autoral. Em 52 ele lança um outro livro chamado Black, White and Things, né? Literalmente branco, preto, branco e as coisas. É um livro bem interessante que reúne algumas imagens, inclusive dessa viagem dele à América do Sul. Mais uma vez enfatizando essa coisa, né, das imagens irem conversando, irem construindo um contexto, uma história, né? Então ele trabalha sempre nessa linha do ensaio fotográfico. E buscando ali essa coisa de criar um discurso a partir de um conjunto de imagens. Antes de eu continuar, tem uma pergunta aqui: essa live ficará disponível? Vai ficar disponível no IGTV da escola, tá bom? Depois vocês podem acessar. O Iago colocou também aqui o nome dos dois fotógrafos que eu citei, tá? Walker Evans e Edward Steichen. O Walker Evans, pessoal, é um fotógrafo muito interessante, né? É um dos grandes fotógrafos americanos aí da história. É um cara que vale muito a pena vocês conhecerem. E ele também tem uma importância muito grande na realização desse livro, desse trabalho do Robert Frank. O Walker Evans foi o principal incentivador para que o Robert Frank começasse a investir mais no trabalho autoral dele, né, para que ele começasse de alguma forma a tentar enxergar a fotografia que ele fazia, não só em termos comerciais, mas passar a olhar ali para o trabalho autoral dele como uma possibilidade. Então o Walker Evans acaba incentivando o Robert Frank a buscar uma bolsa na Fundação Guggenheim. A Fundação Guggenheim é uma fundação cultural muito tradicional, tá? Americana. Depois vocês podem também dar uma olhada, o site deles é muito interessante. E ele consegue uma bolsa para realizar um trabalho, né, um trabalho autoral. Isso foi no ano de 1955. O que acontece, pessoal? Ele acaba voltando para os Estados Unidos em 1950 de uma maneira um pouco diferente do que ele tinha ido pela primeira vez, né? Na primeira vez em que ele foi aos Estados Unidos, ele tinha uma visão de um lugar que era super próspero, né? Ele tinha a imagem de que os Estados Unidos era chamada Terra Prometida, onde tudo acontecia, né? Onde você tinha ali mil oportunidades, etc. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele percebe que não era bem isso, né? Era um país que estava sendo assolado pelo racismo, pela segregação racial, né? Por uma crescente, né? Uma onda crescente de valores ali muito materialistas, né? Num lugar muito violento, com problemas muito sérios de xenofobia, enfim. Então ele começa a enxergar um lugar que de terra das oportunidades, de um lugar dos sonhos, não tinha nada. Era um lugar que era muito hostil, inclusive, a pessoas que vinham de fora como ele, né? Então o que acontece? Ele passa a tentar buscar, né, através da fotografia, uma forma de expressar essa visão que ele tem desse lugar. Esse lugar que era um lugar pesado, né? Ser um lugar que completamente distópico, um lugar que, como eu disse a vocês, de terra das oportunidades não tinha absolutamente nada. Então o que acontece? Uma das coisas que a gente vai perceber muito ao longo do livro, vou começar a mostrar daqui a pouquinho, é que ele começa a adotar uma linguagem muito diferente dos fotógrafos da época dele. Os fotógrafos como Cartier-Bresson e tantos outros fotógrafos documentais, eles buscavam ter uma imagem muito nítida, muito correta em termos técnicos, né? E o Robert Frank ele vai no caminho meio contrário. Ele passa a usar alguns erros, né, que em termos técnicos, mesmo de enquadramento, de linguagem, em favor dessa visão de um lugar completamente distópico, de um lugar completamente repulsivo para ele, né? Então ele usa esses erros, ele cria imagens ali com uma estética mais agressiva, justamente para expressar esse sentimento que ele tem dentro dele, né? Então ele utiliza muitas das vezes alguns enquadramentos que são bem desalinhados, algumas imagens com desfoque, ele utiliza um contraste muito forte nas imagens dele. A gente vai perceber aqui nas fotos que as imagens dele tem muito pouco meio tom, tem muito preto e muito branco, né? Justamente porque a ideia é criar, né, dar essa sensação de uma coisa mais desconfortável, né? Ele não busca criar nenhuma uma imagem idealizada, né? Uma imagem que vai embelezar ali um lugar, né? O que acontece?
Ele então parte numa viagem de 2 anos de carro, ele e a família dele, e ele viaja quase toda a extensão dos Estados Unidos, né, de carro, junto com a família, fotografando. E a ideia dele era tentar criar esse retrato desses Estados Unidos, né, desse país que ele enxergava, esse país assolado pelo preconceito, né, enfim, e tantos outros estigmas sociais, né, a coisa da desigualdade, etc. Ele passa 2 anos viajando, então ele começa a viajar em 55 e conclui a viagem no final de 55 e conclui a viagem ali no meados de 57. Uma coisa muito interessante é que essa viagem resultou em cerca de 28 mil fotografias. Mesmo para os dias de hoje com o digital, né, já é um número considerável de fotos, né, 28 mil fotografias. Mas se a gente pensar que esse trabalho foi feito, né, na plataforma analógica, com filme, e que cada filme tinha 36 poses, vocês imaginam o quanto esse cara fotografou. Né? Então aí vai também uma orientação para quem gosta de fotografia, para quem está desenvolvendo um trabalho autoral, para quem gosta de fotografar. A gente só consegue resultado fotografando, só consegue resultado fazendo. A gente não consegue desenvolver um trabalho sem ter essa dedicação, esse compromisso. Eu acho que ninguém precisa fazer como Robert Frank, né? Largar tudo e ficar viajando 2 anos de carro, mas é muito importante que haja esse compromisso, né? Que a gente tenha essa vontade e essa motivação de fazer, né? E se agarrar nisso e continuar fazendo. Depois que ele termina essa viagem, pessoal, ele fica ainda mais 1 ano inteiro só revelando os filmes, né? E selecionando as imagens, né? É engraçado porque ele fez 28 mil fotos, mas só 83 fotos compõem esse livro aqui. Então vocês imaginam, de 28 mil ele teve que fazer todo um processo de seleção para chegar a 83, né? Como o Rodrigo está falando aqui, fotógrafo fotografa, é isso mesmo, Rodrigo, né? A gente tem que fotografar. O fotógrafo que não fotografa, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas até uma coisa interessante, ele passou a grudar assim, as imagens, né, em todos os lugares da casa dele, e ele ficava o dia inteiro olhando para o trabalho dele, né, olhando como as imagens se conversavam, se havia conversa entre as imagens, a imagem que ia ficar, a imagem que ia sair. Então ele passava o dia inteiro olhando para o próprio trabalho, né? Então é uma coisa quase que meio que obsessiva assim, mas que ele tinha assim, de tentar encontrar ali aquela visão, né, dos Estados Unidos que ele tinha dentro dele. Muito bem. Esse livro aqui, né, ele foi lançado em 1958. Ele tem um prefácio escrito por um poeta chamado Jack Kerouac, um poeta americano, tá? Vale muito a pena vocês conhecerem também. E a primeira edição do livro foi lançada no ano de 58. Né? Ele não conseguiu lançar esse livro nos Estados Unidos, né, de primeira, né, por uma razão meio óbvia, né, ele estava descendo o pau no país dos caras, então basicamente ele não conseguiu lançar esse livro nos Estados Unidos de primeira. Então ele lançou esse livro em 1958 na França, tá? O título dele vem em francês, Le Américain. E além da introdução, do prefácio que o Jack Kerouac escreveu, você tem outras pessoas ilustres que escreveram textos para o livro, como Simone de Beauvoir e etc. Ele só consegue lançar esse livro nos Estados Unidos em 1959, no ano seguinte. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no livro, e eu vou comentando aqui algumas imagens, e aí vocês podem ir comentando e perguntando aqui, conforme eu for passando as imagens eu vou respondendo. A Larissa falou aqui, Larissa Gonzaga: eu li esses dias que a cada clique nossa visão muda. É verdade, é uma grande verdade isso. A fotografia é uma experiência acumulativa, né? A gente precisa fazer sempre e fazer muito para conseguir enxergar ali o que é o nosso trabalho, né? E conseguir de alguma forma enxergar aquilo que a gente é dentro da fotografia,
né? Então é um trabalho constante, não só de fazer fotografia, né? Porque o fazer fotográfico ele tem duas vertentes aí importantes. Você tem o momento onde você está fotografando, mas é muito necessário esse momento aqui onde você está buscando referências, né? Uma coisa é a gente sair fotografando pelo mundo, muitas das vezes sem ter muita noção do que está fazendo, né? Sem saber muito bem para onde está indo. E a outra é quando a gente passa, né, a tentar entender o que a gente está fazendo. A gente passa a agir com referências. Quando a gente trabalha com referências, tudo fica mais fácil, né? Porque a gente, de alguma forma, ali não está só tateando no escuro. A gente está buscando um caminho, né? Eu tinha um grande professor meu, vou citar ele várias vezes nessa conversa aqui, chamado Carlos Moreira. Tá? Foi para mim o maior fotógrafo brasileiro da história e talvez o maior professor de fotografia que eu já tenha visto. Então ele falava pra gente que o grande lance era a gente tentar desenvolver a nossa caligrafia visual, né? Então esse desenvolvimento, né, ele só vem com o tempo. E ele também falava uma outra coisa que eu achava muito engraçada aqui. A gente só aprende a falar escutando os pais da gente falar, né? Vendo os pais da gente fazer as coisas. A gente precisa de referência, né? O ser humano não consegue aprender sem referência. Então sim, né? O nosso olho vai mudando conforme o nosso trabalho vai acontecendo. A gente vai se transformando como pessoa também. O Hugo falando aqui, como você disse uma vez, o trabalho faz o fotógrafo também. Com certeza, né? A gente tem um certo grau ali de autonomia sobre o trabalho, tem as coisas que a gente gostaria de fazer, queria fazer do nosso jeito, mas muitas das vezes o trabalho nos leva por caminhos e para caminhos muito diferentes, né? Enfim. Então eu vou dar uma aproximada aqui e eu vou mostrar para vocês, começar a mostrar o livro. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição um pouquinho mais antiga, mas vocês conseguem adquirir esse livro fácil, né? O IMS, Instituto Moreira Salles, ele fez uma exposição do The Americas, acho que foi a exposição inaugural, inclusive, né, do Instituto, da unidade aqui da Paulista. E eles, além da exposição, eles fizeram também uma edição mais nova, né, do livro. Tem inclusive ali uma tradução em português. É bem interessante e vale bastante a pena se você tiver a oportunidade de adquirir ou mesmo de ir lá consultar quando a biblioteca estiver aberta. Tá bom? Então vamos começar a dar uma olhadinha no livro. E como eu disse a vocês, vocês podem ir comentando e perguntando conforme eu for mostrando aqui as imagens, a gente vai conversando, tá bom? Bom, então vou passando aqui. O livro tem a introdução, como eu disse a vocês, do Jack Kerouac, que vale muito a pena ler, tem uma linguagem bastante experimental. Ele muda assim as vírgulas de lugar, né? Muda a pontuação, faz uma pontuação meio doida assim. É bem interessante. E aí a gente começa aqui a mostrar as imagens, a gente começa a mostrar aqui o trabalho dele. A primeira coisa que a gente vai começar a perceber é que tem alguns símbolos que eles vão se repetindo ao longo do livro, tá? Ao longo do livro a gente vai ver que tem alguns objetos, alguns assuntos que eles vão se repetindo de maneira recorrente nas imagens. O primeiro é a bandeira americana, tá? E aí o que a gente consegue ver aqui já logo nessa primeira imagem? Você tem a bandeira americana meio que encobrindo aqui o rosto de algumas pessoas, né? Então, como ele está falando de um país assim meio distópico, está falando de um lugar ali não tão acolhedor, né? Um país que tem uma coisa assim não tão acolhedora, assim, aconchegante, ele já está mostrando aqui a bandeira de alguma forma encobrindo o rosto das pessoas, né? Fazendo com que as pessoas fiquem em segundo plano. Gente, se não estiver dando para ver, se precisar levantar, mudar aqui a posição, vocês vão me falando, tá bom? Uma outra coisa bem interessante o livro, ele tem fotos só nas páginas da direita, tá? Então o que acontece? Você não vê assim fotos nas duas páginas. E essa escolha ela tem um propósito, né? Conforme você vai passando, você vai folheando o livro, é como se as imagens fossem se sobrepondo. Elas vão criando um sentido a partir dessa sobreposição das imagens, né? Então o que acontece? Nessas caminhadas dele, ele fotografou todo tipo de pessoa, todo tipo de estrato social. Então a gente tem aqui, por exemplo, políticos, né? Pessoas ali da elite. Aqui é interessante a gente ver que tem uma coisa meio que da ironia, né? Dele ter fotografado um cara aqui fazendo uma espécie de beicinho, mandando um beijinho para alguém aqui assim, né?
mostrando um pouco ali, né, desprezo, né, que essa classe aí da elite tinha com a população. Ele fotografava muito em passeatas, em comícios políticos, né? Então é uma coisa que ele notava muito, essa coisa desse nacionalismo deles muito exacerbado, né? Tinha uma coisa muito forte do nacionalismo, das pessoas falarem muito, usarem muita bandeira, gritarem muito o nome do país, né? Era uma coisa meio que assim desvairada, né? Ele fotografava muito as populações que eram mais marginalizadas na época, e entre elas estavam os negros, né? E uma coisa que difere bastante ele de outros fotógrafos, né, principalmente nessa época, eu sempre uso como referência o Bresson, porque o Bresson era a grande referência da fotografia documental na época. O Bresson tinha o hábito de fotografar de uma maneira mais afastada, né, de fotografar sem ser percebido, tentar fotografar sem interferir na cena. Aqui o Robert Frank faz uma coisa que vai no outro caminho, né? E primeiro que ele fotografa sempre de objetiva grande angular, né? Você já deve ter ouvido falar nesse fotógrafo Cartier-Bresson que eu estou citando, e é sempre que falam nele, sempre tem que citar o fato, né, dele usar, na grande maioria das fotos dele, é objetivo a 50mm, né? Porque ele tinha uma certa distância em relação ao assunto, que ele poderia fotografar sem ser percebido, mas ao mesmo tempo ele estava ali dentro da cena. E o Robert Frank vai no outro caminho, né? Ele usava uma objetiva grande angular, uma objetiva mais aberta, porque a ideia dele era estar dentro da cena mesmo, né? Então ele fotografava os assuntos dele de muito perto. Isso aqui é um cortejo fúnebre, né? Ou seja, um enterro. Era uma cena muito recorrente ali com os negros, né, da época. Um poço de conhecimento esse cara. Ai, bondade sua, Rafa, bondade sua. Aqui a gente tem uma foto onde ele ilustra que ele começa também a trabalhar com alguns ícones, né, com algumas coisas que são meio que recorrentes assim na sociedade americana como um todo, que alguns costumes, né? Enfim, um deles é essa coisa aqui do chapéu de cowboy, né? É muito comum o pessoal lá, principalmente dos estados do sul, utilizarem, né, essa coisa do chapéu de cowboy. E o cowboy para eles tem uma simbologia muito forte nos Estados Unidos, né? Era a coisa dos caras que desbravaram o país. Então existe todo um orgulho dessa coisa, né, da tradição das pessoas que fundaram o país, etc. Vamos lá. Aqui uma outra foto, são imigrantes, né, pessoas que vêm de outros países, e é interessante a gente ver aqui uma coisa do enquadramento. Primeiro é que assim, ele não fotografava como Cartier-Bresson, esperando a cena acontecer. Muitas das vezes ele estava andando pela rua, ele viu uma cena, ele fotografava meio que de uma maneira instintiva, né? E ele adotava algumas coisas que alguns fotógrafos não adotavam. Por exemplo, esse corte aqui, se fosse um outro fotógrafo mais clássico, ou mesmo Cartier-Bresson, ele já não usaria essa foto. Porque vocês podem perceber que ele fez um corte aqui no braço, né? A foto aqui, ela realmente parece que ele estava caminhando e fotografou assim meio ao acaso, né? Mas ele incorporava esses erros ao trabalho dele, ele incorporava essa estética, né, do erro ao trabalho dele. Aqui mais uma vez a bandeira americana, né? E aqui tem uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa de uma divisão militar, um quartel, alguma coisa. Tem essa coisa do cara assim, né, com o pé em cima da mesa, dá essa impressão meio que de desprezo, de superioridade, enfim. Aqui mais uma vez a coisa, né, de trabalhar sempre com objetivas muito abertas, estar sempre muito dentro da cena, né? Aqui ele pega essa coisa, ele fotografou alguns ambientes como por exemplo cassinos, né? Aqui você tem essa coisa desses olhares assim meio soturnos, esses primeiros planos aí que são incômodos assim em alguns aspectos visualmente, né? Enfim, ele também de alguma forma queria registrar muito essa coisa das pessoas ricas, da elite dentro dos Estados Unidos. Então um dos lugares que ele fotografou muito foi Hollywood, né? Ele fotografava muito aquelas entradas, né, de eventos chiques assim. Então sempre tinham essas pessoas garbosas assim, vestidas em casacos de pele, né, em roupas caras e etc. Então é uma coisa meio recorrente assim também no trabalho dele. Um outro símbolo que passa a aparecer bastante assim no livro é essa coisa do jukebox, né? E aí tem uma coisa muito interessante que
permeia essa coisa do jukebox, que é essa coisa do domínio cultural americano, né? Eles começaram a dominar a cultura no mundo através do cinema e da música, né? Basicamente, o rock nos anos 50, o jazz, toda essa música americana fez com que eles tivessem um domínio global da cultura, né? E o jukebox aqui, ele é de alguma forma um símbolo disso. E aqui a gente pode ver várias coisas nessa foto. Primeiro que é uma foto ultra contrastada, né, com muito preto, muito branco, né? E aqui a gente vê que os jovens, aqui as crianças, eles estão em volta desse jukebox meio que anestesiadas, né? É como se eles recebessem toda essa informação de uma maneira anestesiada, de uma maneira passiva, né? Eles não refletem, não pensam nada, é uma coisa que é empurrada meio que goela abaixo deles, né? Essa coisa do contraste também revela uma energia meio soturna assim do lugar, né? Você vê que muitas das fotos dele contém pessoas sempre com expressões meio sisudas, pessoas com a cara meio fechada, né? Aqui ele fotografa alguns meninos homossexuais, né? Eles até meio quase que travestidos. E aqui é muito interessante, você vê como ele tinha uma facilidade, né? uma proximidade muito grande com essas camadas que eram excluídas, né? Vocês devem imaginar o preconceito que esses meninos sofriam na época, né? Além de homossexuais, eles eram negros, latinos. Então isso eram pessoas que eram extremamente marginalizadas, ficavam escondidas, né? Quando ele fotografa e traz isso, ele está de alguma forma colocando eles em evidência, né? E você vê que ele não está fazendo isso de uma maneira respeitosa. Eles estão aqui à vontade, tem um menino que está até brincando aqui cobrindo o rosto, mas acredito que não seja por constrangimento, né? De alguma forma uma pose ali que ele estava querendo entregar para o fotógrafo. Aqui tem uma das imagens que eu acho mais forte assim, no livro todo, que é essa coisa aqui, né, da mulher negra segurando aqui uma criança branca, né? Tem muito a ver com a história dos Estados Unidos e a história de muitos países, principalmente na América, né, a coisa da escravidão. E mais uma vez um contraste, né, muito intenso, um contraste de tons muito intenso, do preto e do branco, né? E aí nesse caso o preto e o branco como assim uma outra simbologia, né? A nós. Essa foto aqui também é muito interessante, eu vou até aproximar ela um pouquinho para vocês verem, que tem uma certa ironia, né? Você vê que tem aqui a mulher trabalhando aqui atrás de um balcão com uma cara até meio cansada, meio aborrecida, e aqui você tem um contraponto, né, desse Papai Noel dando risada. O Papai Noel é um outro ícone americano, né? É um outro símbolo da cultura dos Estados Unidos. Né? Então, de alguma forma, ele está fazendo essa provocação aqui, né, de mostrar aqui, enquanto a pessoa está trabalhando ali, você tem o Papai Noel dando risada, né? Você tem um sistema ali dando risada. Aqui ele faz uma foto de um fenômeno que acontecia muito. Aqui no Brasil a gente teve imigração, né, dos nordestinos aqui para os estados do sul, sudeste. E nos Estados Unidos acontecia uma coisa muito semelhante, né? Você tinha muitas famílias dos estados do sul que acabavam migrando para o norte. Eles moravam às vezes em várias cidades de vários estados. E eles faziam essas viagens todas de carro, né? Então era um fenômeno que aconteceu muito, principalmente na década de 50, 60 nos Estados Unidos. Aqui ele fotografa, né, um grupo de judeus, a cultura judaica muito forte, aí, muito presente nos Estados Unidos. O próprio Robert Frank também é judeu, né? Era judeu no caso. Aqui mais uma vez a presença da bandeira americana, né? A bandeira americana deixando a imagem ali meio turva, né? Escondendo que ali a cena, né? E aqui tem um detalhe interessante, que essa bandeira ela tá toda rasgada, né? Tá meio gasta, tá meio desgastada. Aqui uma imagem que fala bastante da segregação racial. Vocês veem que aqui é um bonde, né? E as pessoas são separadas, né, em assento em função da cor, né? Então as pessoas de pele branca, de pele clara, elas sentavam nos assentos da frente. E os negros eram levados para os assentos de trás, né? E tinha até uma coisa bem curiosa, porque independente da idade, independente de qualquer coisa, a pessoa tinha uma doença, alguma coisa, se uma pessoa branca chegasse, né, no transporte público, o negro tinha que levantar, né? Um dos grandes ícones da história aí, a Rosa Parks, né? Ela foi uma das primeiras a se rebelar contra isso, né? Ela não cedeu o lugar dela a uma pessoa branca. E, bom, depois a gente tem toda uma história de direitos civis aí com Martin Luther King, Malcolm X, etc. Depois vocês podem dar uma lida que é bem interessante.
Essa foto aqui eu acho muito interessante também, porque mostra aqui uma coisa de aglomeração. Isso aqui é quase impensável nos dias de hoje, né? Mas mostra essa coisa aqui desse movimento da cidade, as pessoas meio que amontoadas, criando uma massa só, né? E é uma confusão, porque você vê que tem gente indo para o lado, gente indo para o outro, né? Parece que as pessoas estão meio perdidas, meio sem direção, né? O nosso olho fica meio sem direção quando a gente olha para essas imagens, né? A gente não tem uma referência clara de por onde olhar. Ela ressalta esse sentimento, né, de estar perdido. Né? Tem essa foto aqui, tem uma composição que eu acho linda, né? Tela Paz falando, saudade de uma aglomeração. Nem me fala, eu também. Muita saudade de poder ir em museus, assistir shows, né? Poder, enfim, poder ter nossa vida normal. Espero que a gente possa voltar em breve, né? Tem essa foto que tem uma composição que eu acho linda, que é essa coisa da diagonal. Tem esse cara meio escondido, assim, né? Isso é uma outra coisa também que acontece bastante nas fotos do Robert Frank. Você tem sempre essas pessoas que ficam meio escondidas, meio recônditas, assim, na composição da imagem, né? Essa imagem também muito interessante. Você vê que aqui tem uma fileira de jovens. A gente vê pela roupa que é uma beca, né? Parece serem pessoas se formando, indo numa direção, e você tem esse homem mais velho ali com uma cara frustrada, né? É meio que como se não soubesse para onde essa geração vai, né? Qual é o futuro disso tudo. E também, mais uma vez, como eu disse, uma imagem bastante contrastada, né? Traz bastante esse peso visual. Aqui é mais uma vez a presença, né, do jukebox, né? Que já com uma criança, ou seja, desde os primeiros dias a pessoa vai absorvendo, né, toda aquela carga cultural que eu comentei com vocês. Essa foto aqui bem interessante, as mães solteiras também, né, que ele começa a fotografar. Muita coisa. Outra foto aqui usando o jukebox. Dessa vez aqui tem uma pessoa aqui de descendência latina, vocês podem observar pelos traços, né? Mais uma vez entra um pouco naquilo que eu comentei com vocês, da coisa dessa coisa de domínio, né, cultural, e uma foto, como eu disse a vocês, muito contrastada, né? Ela é bacana assim, mas ela é bem incômoda aos nossos olhos, né? E mais uma vez, como eu disse a vocês, ele fotografando pessoas ali mais da alta classe, da elite, né? Uma certa pompa, um certo garbo assim. Tem essa visão meio que entreolhada, assim, né? Como se estivesse olhando o mundo através de uma janela, né? Isso acho que tem uma relação muito forte com a fotografia nesse caso, né? Olhar o mundo através de uma janela. Aqui tem uma coisa muito interessante. Para quem não conhece o trabalho do Walker Evans, né, eu acho interessante, como eu disse a vocês, dar uma olhada no trabalho desse cara, porque ele é fundamental para a história da fotografia americana no contexto geral, mas também para esse livro aqui, que é o The Americans. O Walker Evans, ele tinha um costume muito grande de utilizar letras, né, de utilizar propagandas de rua, coisas gráficas assim, né, nas composições dele. Muitas das vezes ele utilizava palavras que estavam escritas em paredes, em cartazes, etc. Aqui ele faz uma menção a isso, né? O que talvez não dê para ver tanto, mas aqui é um desses pregadores assim religiosos, né? E aqui tem um panfleto tá escrito a palavra awake, né? Acorde, né? Então ele utiliza também muito essa coisa dessas palavras assim, dessas grafias para tentar criar essas mensagens, né, subliminares. Esse enquadramento aqui, como eu comentei com vocês, enquadramento mais alinhado, feito abaixo da linha do olho, então quase que uma coisa meio escondida, né? Tem um clima meio de bang bang, aqui esse cara encarando o outro ali num salão aberto, com esse chapéu de cowboy, né? Então esse contraste também revela uma coisa meio de tensão, parece que era uma situação meio tensa ali, uma briga, uma discussão no bar, enfim. Aqui ele mostra aqui uma imagem de um lugar, né, uma paisagem mais agreste, né, uma paisagem não tão idílica, não tão idealizada como a gente costuma ver. Mais uma vez aqui a coisa dos cassinos, né? Então tem essa luz meio baixa, como se a pessoa estivesse jogando ali a própria vida, apostando a própria vida ali dentro disso.
E aqui tem uma das sequências que eu acho mais interessantes em todo o livro, né? Tem a presença de um outro ícone um outro ícone que se repete bastante, que é a presença do carro, né? O carro também é um ícone muito grande dessa coisa da figura dos Estados Unidos. Então primeiro aparece esse carro aqui com esses idosos aqui em primeiro plano, né? Como eu disse a vocês, ele sempre fotografando de muito perto. Esse outro carro aqui, né? Coberto. O Iago está falando aqui para mostrar a capa do livro. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui, Iago. Deixa eu só arrumar aqui para poder ficar bonitinho, para vocês poderem. Aqui, ó. Já printaram? Enfim. Então, para quem está chegando agora, tá? Para quem não pegou o papo desde o começo, a gente está falando um pouquinho sobre o livro do Robert Frank, o livro chamado The Americans, tá bom? O pessoal, se vocês quiserem fazer um print aqui, né? O pessoal está falando para fazer o print aqui da tela com a capa do livro. Eu vou segurar ela mais um pouquinho aqui, o livro fechado. Vocês podem fazer o print da tela. Então para quem ó, o Rafa tá falando aqui pra gente fazer um print da live e postar nos stories marcando a full, tá? Então o que acontece? Para quem tá chegando agora, esse aqui é o livro The Americans do Robert Frank, tá? É um livro bem interessante ali da fotografia documental, né, como um todo. Pedindo para eu erguer um pouquinho o livro. Tá dando para ver agora? Enfim. Então é um livro bem importante para a história da fotografia documental. Depois vocês podem conferir o vídeo da live que vai ficar no IGTV da escola, tá bom? Bom, então tem aqui um ícone, né? Também um assunto assim que aparece na fotografia, se repete de uma maneira geral, essa coisa desse carro encoberto, né? Dessa coisa meio misteriosa. Logo em seguida, ele coloca aqui, ó, uma pessoa morta na estrada, né, com um pano assim sobre ela. Então vejam que ele pensa a disposição das fotos sempre, né? As fotos não são colocadas, né, no livro ao acaso. Existe toda uma relação da ordem das imagens, né? Então você vê, se essa foto fosse vista sozinha e essa aqui, elas teriam um outro contexto. Mas a junção desse carro aqui, né, coberto por um pano, logo em seguida de uma pessoa aqui, né, morta, também coberta por um pano, ela cria um outro sentido. Então essa é toda a tônica do trabalho do Robert Frank, e também é um dos motivos pelo qual o trabalho ele tem muito a ver com um livro, né? Esse trabalho em uma exposição, ele tem uma leitura totalmente diferente. Então eu acho que o Iago já comentou isso com vocês em outras lives, pode ter comentado, né, o Rodrigo, mas existe essa outra parte que tem a ver com a edição. Não basta ter um trabalho bom, é muito importante a gente pensar qual o suporte, né, se é um livro, se é uma exposição, e pensar a edição do trabalho, pensar em como ele vai começar, como ele vai se desenvolver e como ele vai finalizar, né? É necessário a gente entender que as nossas imagens, elas vão passar mensagens, né? Só que uma coisa é a gente escrever uma frase solta, outra coisa é a gente escrever um texto, né? Esse texto ele precisa ter uma coerência, ele precisa de alguma forma nos levar de um lugar até o outro, de um ponto até o outro. Então, para isso é necessário pensar a relação entre as imagens, a ordem e etc. Qual a importância do formato do livro? Você diz Hugo, você está me perguntando isso nesse trabalho específico ou no geral? Se for nesse trabalho específico, é porque a visualização, né, por exemplo, em exposição, quando a gente coloca uma foto do lado da outra, eu acho que perde um pouco, né? Porque a gente vai criando esses sentidos assim da imagem, que aqui a gente está fazendo através do celular aqui, talvez a gente não tenha essa experiência tão patente assim. Mas o que acontece? Quando a gente vai folheando o livro, essas imagens elas vão se sobrepondo. E aí o que acontece? Na nossa cabeça a gente vai criando esses sentidos, a gente vai criando essas relações, né?
É o que o Carlos Moreira mesmo chamava de diálogos visuais, né? É quando você vai criando esses diálogos entre as imagens, esses diálogos que não tem a ver com o texto, mas com o que a gente vê, né? Com os sentidos que vão sendo captados quando a gente vê a imagem. E logo em seguida também ele coloca uma estrada aqui, uma estrada com céu escuro, né? Ou seja, parece que um lugar para onde a gente não sabe para onde vai, né? Ou seja, ele relaciona a morte, né? Com esse lugar desconhecido. Né? Então, como eu disse a vocês, a edição também é um ponto muito importante nesse livro. Mais uma vez a bandeira americana, que ele faz uma outra ironia, né? Entre o George Washington e o Lincoln, né? Os dois presidentes americanos estão meio que de cara virada um para o outro. É muito interessante essas ironias que ele vai fazendo. Vou dar uma acelerada aqui. Tem algumas imagens que exortam uma certa confusão, né? Mostram uma certa bagunça visual. E ele mostra que algumas pessoas, alguns nichos, né, da sociedade são bem interessantes. Então, por exemplo, as pessoas que começam a viajar de moto pelo país também são pessoas meio marginalizadas, né? Ele passa a mostrar aqui uma outra coisa que se repete muito, que embora essa cultura do carro seja muito predominante, né, seja um símbolo dos americanos, eles têm uma crise energética lá, né, começa a faltar os combustíveis. Então em todas as estradas aparecem nos postos de gasolina essa frase save gas, né, poupe gasolina. Ou seja, é um sonho que não se sustenta, né. Mais uma vez aqui a presença do jukebox. Aqui tem as pessoas, né? Eu acho muito interessante essa foto, essa coisa da relação do estático com o movimento. Então o que acontece? É uma pessoa que está trabalhando aqui, é uma moça, uma sensorista, né? Trabalhando aqui no elevador, e ela, você vê a cara de tédio dela, né? Enquanto a vida está acontecendo, ela está ali prostrada, parada, olhando isso. A coisa da televisão também, a televisão é um outro ícone que se repete, também tem a ver com essa coisa da cultura americana. Mais uma vez a coisa do carro aqui, né, o drive-in. Então, como eu estava falando para vocês, existe essa coisa, né, do que ele fala do domínio cultural americano. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder ver tudo, senão a gente não consegue ver tudo. Né? E é como eu disse, você sempre usa muito grande do contraste, né, nas imagens. O contraste é sempre muito intenso, né? Você tem pouca presença de tons de cinza, é sempre muito preto e muito branco, porque ressalta esse sentimento mais de inquietação. Então aqui as pessoas trabalhando, né? Tem esses cortes que ele usa muito nessas sobreposições, os personagens eles aparecem meio aglomerados assim. Isso aqui é uma imagem que eu acho sensacional. Acho uma estação de trem, alguma coisa, né? O cara trabalhando como engraxate dentro dentro do banheiro, assim, né? Perto do mictório, essa é uma coisa meio curiosa. Né? Aí um contraste ali com a opulência, com as pessoas mais abastadas, etc. Vou avançar aqui. Aqui ele mostra também, mais uma vez, um outro funeral, né? Ele coloca muito essa coisa dos negros sempre meio que quase uma cena meio que recorrente, né? Que é essa coisa do funeral entre os negros, né? Muitos negros morrendo nessa época por causa da segregação racial, do racismo, né? Como só... Essa aqui é uma das fotos que eu acho mais sensacionais assim do livro, que esse é meio que um símbolo assim, né, do nacionalismo, assim, de uma coisa meio exacerbada, meio translocada, meio fora da caixinha, assim, né, que é essa bandeira americana, essa coisa dessa tuba, assim, né, quase como se estivesse gritando aos quatro ventos essa coisa do nacionalismo, etc. E aqui tem essa relação muito interessante, né, porque ele fotografa aqui esse smoke e essa foto aqui, se não me engano, é um presidente dos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora. Mas essa coisa, né, as duas fotos são duas pessoas sem cabeça, né, duas pessoas
desmioladas ali, decapitadas. E aqui também, né? A gente vê aqui uma gravação de um programa de televisão, alguma coisa, a cabeça da moça aqui sendo praticamente encapsulada aqui e enjaulada na televisão, né? Dentro de uma caixinha. Aqui também tem outra mensagem subliminar, né? Então ele fala da televisão, logo em seguida ele mostra uma cena com uma seta aqui apontando para onde as pessoas devem ir. Então ele vai criando esses sentidos através da relação entre as imagens. É por isso que eu disse a vocês, o trabalho do Robert Frank, ele só faz sentido quando a gente olha todo o conjunto. Não dá para você olhar uma foto e querer entender o trabalho dele. Tá? A gente precisa ir olhando o conjunto para conseguir entender os sentidos, entender ali basicamente as relações que ele está querendo criar, né? A mensagem que ele está querendo passar. As fotos, a edição, o livro, tudo nesse trabalho do Robert Frank é incrível, eu concordo, Iago. É um dos livros mais fantásticos assim de fotografia que eu já vi, né? Por isso vale muito a pena ver aquele livro que eu comentei com vocês, o Look In, porque ali você entende bastante do processo por trás de todo esse livro, né? De toda da concepção de todo o livro. Aqui tem algumas outras imagens, né? A gente tem aqui sempre tem um certo contraste que ele coloca entre as pessoas aqui mais simples, os trabalhadores, e as pessoas mais ricas, né? Tem as pessoas da elite. Mais uma vez, vocês podem reparar muito no uso do contraste, né? Que ele trabalha muito, essas impressões, essas imagens mais contrastadas. Os cortes que ele utiliza muito na fotografia dele, né? Como eu disse a vocês, é uma composição que está longe de ser aquele ideal bressoniano. Ele incorpora esses erros à composição dele. E sempre essas figuras meio solitárias assim, né? Eu acho muito interessante como ele conseguia isolar assim essas figuras solitárias, ele criava muito esses diálogos. Então aqui você tem uma coisa da juventude negra aqui andando de carro, né, uma coisa meio que de liberdade, em contraste ali com as pessoas mais velhas e brancas ali. Você tem essa coisa esse contraste entre a coisa mais conservadora e a liberdade, enfim. Que a gente tem o símbolo mais ou menos mais uma vez do carro com mensagens religiosas, Jesus salva, né? Enfim, é esse mesmo carro que serve para essas pregações de cunho religioso também serve para o pessoal sair, né, e aproveitar a vida. Eu já vou responder sua pergunta, tá, Júlio? Aqui mais uma vez um contraste, né? Você tem aqui um casamento aqui mais formal, mais tradicional, em contraste com um modelo ali de família mais livre, né? Enfim, e o livro encerra aqui com a foto da esposa e dos filhos dele no carro, né? Então esse é o livro, né, do Robert Frank, o Americans. Ele, depois disso, ele conseguiu atingir um grande sucesso assim como fotógrafo autoral. Ele levou muita porrada, né, principalmente por se tratar de um trabalho mais crítico e por ter uma estética muito pouco convencional para os padrões da época. Mas o fato é que, né, é um livro que inaugurou o que a gente chama de escola americana da fotografia, né? Como eu disse a vocês, os europeus tinham um ponto de vista em que o fotógrafo tinha que ser neutro, ele tinha que ser um observador da realidade, ele tinha que interferir o menos possível na imagem. Ele tinha que se mostrar o menos possível, né, dentro daquilo que ele estava fotografando. E o Robert Frank vem na esteira, né, no sentido contrário. Ele coloca o ponto de vista dele, né, e utiliza alguns artifícios para conseguir expressar esse ponto de vista dele. Bom, o Júlio está me perguntando se existe algum trabalho semelhante a esse, né, mas com a realidade aqui do Brasil. Você tem muitos fotógrafos que fazem coisas semelhantes. Acho que nunca teve um brasileiro, por exemplo, né? Alguém que fizesse um trabalho. Mas a gente tem alguns trabalhos de cunho mais documental, como o João Roberto Ripper, que fotografa algumas outras realidades ali da comunidade no Rio de Janeiro. Você tem... agora, de cabeça, assim, talvez eu não vá lembrar um título em específico,
mas eu acho que não houve um Americans brasileiro, né? O que a gente tem é alguns fotógrafos que se utilizam dessa visão crítica para criar alguns trabalhos, né? Eu acho que a principal influência foi nesse sentido ter aberto essa esteira, esse caminho, né, para um tipo de trabalho que não seja só simplesmente a fotografia de rua, coisa do momento decisivo e etc. Tá? Mas depois eu posso até dar uma pesquisada, dar uma olhada, porque agora de cabeça não me vem essa referência. Você pode comentar a questão do rompimento com a proporção áurea? Poxa, esse é um negócio meio complexo. Até a pasta tá passando aqui uma referência. Travessia Brasil, Haiti, do João Pedro Brau. Esse livro é muito bom, verdade. É um livro muito interessante. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. O que acontece, pessoal? O Hugo está fazendo uma pergunta aqui que parece ser muito complexa, mas na verdade é uma pergunta interessante. Ela tem a ver com o Bresson, né? O Cartier-Bresson fotografava as imagens dele buscando uma estética muito ordenada, muito equilibrada, né? Uma estética que tinha muito a ver com a questão do uso da proporção áurea. E o Robert Frank, como eu disse a vocês, ele vai na esteira contrária, ele vai no caminho contrário. Por que ele vai no caminho contrário? Como eu comentei com vocês. O Bresson ele tem um trabalho muito bonito, mas em determinados momentos ele meio que idealiza os lugares, né? Os lugares passam a ser vistos a partir da beleza estética da foto dele. Então ele não aborda questões sociais. Você nunca vai ver um trabalho. São muito poucas as fotos em que o Bresson fala sobre desigualdade social, sobre racismo, essas coisas, porque o trabalho do Bresson não tem a ver diretamente com isso, né? Ele busca criar composições geométricas, né? Composições ali em que a beleza estética da foto ela se sobrepõe ao assunto, ou seja, a estética da imagem acaba sendo muitas das vezes mais importante do que o assunto. O Robert Frank ele vai no sentido contrário. Então o que acontece? Ele não tinha como usar aquela estética do Bresson super ordenada, super organizada, né, europeia, para conseguir expressar essa visão distópica do lugar, essa visão ali, meio uma visão de um lugar ali quase que apocalíptico, né? Uma visão ali de uma certa repulsa. Então ele adota ele incorpora esses erros técnicos à sua linguagem ali para tentar se expressar. O Rodrigo está comentando aqui, é o embate entre clássico e moderno, né? Clássico e barroco. Sim, você tem o Cartier-Bresson que representa aquela composição clássica, né? Mas ele não é o Robert Frank é o oposto, né? Ele tem uma coisa que que trabalha muito com movimento, trabalha muito com uma visão mais interior, né? Então são coisas diferentes. O moderno americano é documental. Olha, existem muitos fotógrafos, né, e não só na fotografia, mas na escrita, né, na literatura, em outras formas de arte, que incorporam sim essa visão, né, de uma coisa mais documental, né? O período moderno americano tem muito a ver com isso, né? A gente está falando ali depois de um período depois da grande recessão. Então houve muito essa sanha, essa vontade de documentar essa sociedade que estava se criando depois de toda aquela bagunça, né, que foi a crise de 29, etc. Então tem sim muito esse aspecto documental. O Evandro Teixeira tem um trabalho interessante no registro de brasileiros. Sim, o Evandro Teixeira tem, né, um trabalho fantástico, assim, não só como fotojornalista, né, ele fotografou muito durante o período da ditadura militar. Acho que é um dos grandes documentaristas desse período, que tem um trabalho belíssimo, além de ser um cara muito interessante de você ouvir falar. Então eu recomendo fortemente que vocês conheçam o trabalho do Evandro Teixeira. Vale muito a pena. Eu queria saber, será que dá para responder mais algumas perguntas ou já precisa encerrar? Se puder, acho que alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente pode bater mais um papo aí para encaminhar para o encerramento. Vou dar uma olhadinha aqui no que o pessoal escreveu. Travessia do Haiti. Enciclopédia debaixo dessa tem uma enciclopédia de fotografia debaixo dessa cabeleira. Bondade sua, André. Um abração, viu? O Rafa tá falando aqui que se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser
fazer alguma colocação, alguma observação a respeito da nossa conversa de hoje, fique à vontade. Depois para complementar, para fechar só a questão do Robert Frank, depois do Americans, ele, como eu disse a vocês, fez outros trabalhos voltados à fotografia. Você tem alguns livros como o Lines of My Hand, que é um livro meio experimental que é maravilhoso. Você tem o Seven Histories, você tem uma série de outros títulos, né, que são muito bacanas. E ele também fez alguns documentários, né? E também fez muita coisa voltada aí ao cinema. Tem um filme chamado Pull My Daisy, que é um filme bem experimental, que vale muito a pena vocês assistirem. Tem alguns outros documentários que ele fez sobre os filhos dele. Eu tinha comentado com vocês sobre a questão dos filhos, né? Ele teve uma perda, a filha dele morre muito jovem com um acidente de avião, e o filho dele desenvolve esquizofrenia, né? Depois de alguns anos ele faz um documentário sobre isso, etc. Enfim, o Iago está falando aqui que hoje tem uma live de fotografia com o celular, com a Gi. Olha, vale muito a pena, viu? A Gi tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito bacana, e adotou, né, aí a ferramenta do celular, a fotografia mobile ali pro trabalho dela. É uma pessoa muito interessante, tem um trabalho muito bacana. Eu recomendo fortemente que vocês não percam. Vai ser aqui no Instagram da FUN às 15 horas, tá bom? Ainda hoje. Foi muito show essa live, que venham as próximas. Muito obrigado, André, super educativo. Obrigado, Júlio. Andy Dias também mandando um abraço. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham gostado aí do livro, gostado do nosso bate-papo. Espero que possa ter sido elucidativo, possa ter trazido aí essa referência, né, desse livro tão interessante, tão bacana para a história da fotografia. E, enfim, me coloco à disposição. O Iago está colocando aí o meu Instagram. E aí, quem quiser me seguir, mandar uma mensagem, bater um papo, perguntar alguma coisa, estou sempre à disposição. Tenho o maior prazer sempre de responder. E é isso. O pessoal está comentando bastante coisa aqui. Agradeço muito os elogios, agradeço muito a presença de vocês. E a gente se encontra aí em mais alguma live futura. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todo mundo aí. Muito obrigado pela presença. E não deixem de acompanhar aí a série de lives da Full Frame, porque tem coisas muito legais. Hoje, mais uma vez reforçando, tem a live com a Gi sobre fotografia de celular às 3 horas. E, se não me engano, tem o Digital Express à noite com o Iago. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês. Agradeço muito a presença de todos. E espero encontrá-los aí numa próxima. Até mais!